Olá e bem-vindo de volta à minha estante. Biblioteca? Estante, melhor. Biblioteca é esquisito, ninguém veio aqui alugar os meus livros. Então, olá, hoje vai ter menos da minha cara e mais dos meus livros. Por que eu tô gritando? O microfone tá bem na minha lapela, por que eu tô gritando? Ok, muito bem. Então nós vamos cobrir, vamos ver até onde eu vou aqui antes que esse vídeo fique muito longe. Eu espero cobrir pelo menos os meus livros, os trade paperbacks e os livros capa dura. São 3 prateleiras apenas. Eu fiz um chazinho, porque... Ih, tá fora de foco? Foco automático? Aí, eu fiz um chazinho, porque eu vou falar bastante hoje, então minha garganta fica... E eu não sei se dá pra ver no fundo, eu espero ter conseguido filtrar, mas eu tive que ligar um ventilador aqui, porque tá muito quente. Então... tá quente já. Vamos começar aqui com os livros da primeira fileira. Ali escondido no canto por causa de... precisa fazer esse comentário sobre essa estante aqui. Eu acho que a medida entre cada furo aqui para colocar os peguezinhos foi 10 centímetros, então com essas estantes maiores eu consigo 20 centímetros. O que teria sido ideal para esse tamanho de livro aqui, o livro do Trade Paperback. É o tipo de livro que sai no Brasil, eu acho, né? Só que eu não contava, e eu acho que quem fez a estante também não sabia para que era, eu não contava com esse reforço que precisava fazer aqui. Então tem um vão aqui, os 20 centímetros, se for 20 centímetros, dá aqui dentro, sem contar essa tábua mais grossa aqui. Então para eu tirar esses livros daqui, eu preciso remover os livros menores e... Ai, meu Deus. Aí eu tenho que deitar o livro para tirar. Então eu não vou remover muitos livros aqui para mostrar, como em outras estantes, simplesmente porque dá trabalho. Peraí, eu tô colocando certo? Não, aqui. Ai, que difícil. Então é lição para a próxima estante na próxima casa, porque essa aqui vai ficar aqui, porque essa estante é chumbada. Aqui... Assim, muito bem. Vamos começar ali com aquele livro que está escondidinho ali, ó. Funciona! Aí. Isso aqui é Isaac Asimov, The Complete Stories. Todos os contos do Asimov estão aqui. Aqui não estão os livros dele, mas todos os contos estão aqui. Eu troquei este livro e este livro no Scoob, acho que chama Scoob, né? Scoob.com.br. É um lugar em que você troca livros, só que ao invés de trocar diretamente com a pessoa, você troca com alguém, ganha créditos, você decide se aquele seu livro é 1 crédito ou 2, ou mais, e aí você troca com outras pessoas. Então esses 2 livros eu troquei com a mesma pessoa. Peguei usando créditos, né? Mas é uma troca, porque eu deixei livros com outra pessoa lá. Eu não tô mais no Scoob, foi uma época em que eu tava me livrando de todos os meus livros traduzidos e procurando as versões no original em inglês. Mas aqui estão todos os livros do Isaac Asimov. Foi pouco antes de eu conhecer um pouco mais da história e da personalidade do Asimov e como ele era meio escroto. Então eu enfiei, eu acho que devo ter lido uns 2 contos e enfiei aqui e nunca mais tirei. Vai ficar aí. Um dia eu volto ali. Ou não. Eu tô vendo que eu tô apontando, fazendo movimentos aqui no cantinho. Agora que eu vi que todos os movimentos que eu tô fazendo estão fora da câmera. Muito bem. Esse é a mesma ideia, só que do Ray Bradbury. Que é um cara que teve uma época que eu tava lendo muito Bradbury. Mas logo depois eu adquiri esse livro, meio que, sei lá, perdi o tesão do estilo de texto que ele escreve. Eu ainda gosto do cara, mas ainda não voltei a ler. Então esse livro está aqui praticamente intocado ainda. Quando eu voltar a ter vontade, eu tenho muitas fases, muitas das histórias que eu vou contar aqui envolvem fases, eu tenho muita fase. E faz tempo que eu não estou numa fase de ler Bradbury, apesar de estar numa fase de ler ficção científica faz muito tempo. Esse livro aqui eu peguei, fui eu que peguei ou foi a Luciana? Agora eu não lembro quem foi, porque nós lemos a versão em português, que eu acho que foi dividida em 3 partes pela editora, e nós achamos esse livro aqui num sebo super barato, foi tipo 10 ou 15 reais, das Brumas de Avalon no original em inglês. Ainda não li, então tá aqui para eu ler um dia. World War Z, esse livro eu resgatei, foi um dos primeiros livros que eu, quando eu mudei para Ribeirão Preto, que eu achei num dos sebos que eu mais vou, que é o sebo da 9. Este livro é uma cópia de avaliação que é distribuída, tem um outro livro que é assim também aqui, eu acho, que é distribuída para
Deixa eu mexer mais aqui, né? O World War Z do Max Brooks. Tirou um pouco o zoom, porque não dá pra ver o nome do autor. Esse livro não deveria estar à venda, porque ele é distribuição para cópias de avaliação para jornalistas. Então eu peguei ele da estante, lá da estante do Alfarrábio, porque, tipo, não, esse livro não pode ficar lá. E é um livro que eu não vou nunca me desfazer por causa disso. Ele não pode ser comercializado. Sinceramente, eu nem sei da legalidade de eu possuir essa cópia se não foi eu que recebi. Se você souber, me avisa. Acho que eu paguei super barato nele também, 5, 7 reais. Meu primeiro e único livro do Dale Brown, eu peguei, também achei num sebo super barato, apesar de ser capa dura e com um dust cover, porque ele... eu queria conhecer esse autor, mas eu não estou numa fase de ler histórias de aventura, então ficou aqui. Um dia eu leio quando eu tiver vontade de ler história de aventura de novo. Lost Symbol, porque eu queria ler o livro seguinte. Esse aqui é logo depois do Código da Vinci. Eu gosto... Dan Brown é tipo assim, você leu um, você leu todos. Mas não quer dizer que não sejam bons, né? Eu adoro essas histórias de mistério, de investigação, por mais que cada livro seja uma cópia carbono da outra. Então eu deixei o Código da Vinci em inglês no sebo e peguei esse aqui para ler, que é o seguinte. Assim que eu acabar de ler, ele vou fazer a mesma coisa, pegar o próximo, que eu acho que é Inferno? Acho que é Inferno. Primeiro foi Anjos e Demônios, depois Código da Vinci, depois Lost Symbol. Eu não li Anjos e Demônios ainda. Collector Stories of Arthur C. Clarke, é a mesma lógica desses dois aqui, mas esse eu não lembro se eu comprei. Acho que esse eu comprei novo na Saraiva, viu? Mesma coisa, são os contos, não são livros inteiros aqui, do Clarke. Esse tipo de livro segue um padrão. Não é livro pra você ler de cabo a rabo, né? Você tá a fim de ler um conto, você vem aqui e lê ele. Esse livro aqui, The Lost World, eu li ele em português, depois eu li ele em inglês em Mass Market Paperback, que é o livro de bolso, e aí eu consegui achar uma cópia num sebo, acho que na internet, acho que foi na estante virtual, estantevirtual.com.br, que é um agregador de... meu microfone está caindo, tá mal posicionado, depois eu ajusto. Arranjei uma cópia em capa dura, porque eu adoro esse livro e eu leio regularmente. Eu já li ele umas 3 vezes já, então tá aqui. Airframe tá aqui, eu achei essa cópia super barata também. Eu acho que foi junto com Lost World, não tenho certeza. Não, esse aqui foi no Sebo da Nove também, faz muito tempo. A Luciana não leu Airframe ainda. Entre nós dois lemos 99% de todos os Michael Crichtons. Mas assim, nesse diagrama de Venn, né, tipo assim, livros que o Marcelo leu, livros que a Luciana leu, tipo, tem um grande pedaço que nós dois lemos, mas tem alguns livros que eu li que ela não leu, alguns livros que ela leu que eu não li. Airframe é um livro que eu li, adorei, para mim é um dos melhores do Michael Crichton. É um dos menos ficção... Não é... Michael Crichton escreve ficção científica, né? Eles chamam... O Michael Crichton é o inventor do gênero techno-thriller. Ele e o Robin Cook. É uma ficção científica para pessoas que não gostam de literatura de gênero, né? Porque ficção científica é considerada uma literatura menor. Então ele não faz ficção científica, escreve techno-thrillers. Mas tem uns livros dele como Sol Nascente, Pirate Latitudes, Airframe, que são livros de mistério, investigação e ação e tal, não tem muita ficção científica. Airframe é um desses. Pirate Latitudes, essa história é legal. Eu e a Luciana estávamos passando férias em Recife, e era na semana que esse livro ia sair. O Michael Crichton já tinha morrido, acho que ele tinha morrido no ano anterior. Eu e a Luciana ainda estávamos nos recuperando do luto. Esse aqui dá pra tirar, acho que eu posso tirar ele pra mostrar. Foi anunciado que ia ser esse livro, que é um livro que ele já tinha terminado antes de morrer. E o livro saiu na semana em que nós estávamos em Recife. Aí eu fui na Livraria Cultura. Eu não sei se tem mais de uma em Recife, tá? Me desculpe, era num shopping lá. Foi na Livraria Cultura e esse livro estava lá. Então eu comprei. Mas eu não li ainda, eu voltei a ler Michael Crichton recentemente, eu reli Congo, mas esse aqui tá aqui pra ler ainda, Pirate Latitudes, do Michael Crichton. Eu li o livro que saiu depois desse, o Micro, que é um livro que ele deixou incompleto e um autor, um ghostwriter, terminou. Não gostei muito não, mas Micro teria sido a coisa mais ficção científica que o Michael Crichton escreveu. Mas a premissa é meio babaca, assim, meio besta, meio ficção científica de final de ano, assim, de filme de Natal. Bom, temos aqui, essa aqui é a minha aquisição mais recente. Eu fui lá no sebo e deixei alguns livros lá e achei esse aqui que eu não conhecia, Travels, do Michael Crichton. Não é um livro de ficção, apesar de que está na área de ficção, né? Ele devia vir para baixo, está no lugar errado. Basicamente o Michael Crichton um dia deu faniquito nele e falou, eu vou sair daqui, não aguento mais. E saiu viajando pelo mundo.
tipo, selvas africanas, desertos e, enfim, foi pro meio do mato. E esse é um diário de viagem dele. Quero conhecer um pouco mais do Michael Crichton, a pessoa, né? Divina Comédia de Dante foi um dos 2 livros que eu peguei numa... Oh, caiu! Era a Nova Cultural se aliou a Suzano para produzir esses livros super baratos. Não sei se você lembra disso. Isso aconteceu uns 10 anos atrás, talvez mais. Eles lançaram uma série de literatura clássica que já estava em domínio público, super baratinho, e vinha com um caderninho, né, tipo assim, falando sobre a obra. Eu peguei Drácula e Dante. Drácula eu li, passei para frente. E a Divina Comédia vai ficar aqui porque eu não sei italiano e não tenho a menor intenção de aprender italiano um dia. E aí eu vou ler em português, né? Se for escolher uma tradução do italiano. Tem muito livro em francês aqui que, como o meu francês é péssimo, eu fiz 1 ano de francês na faculdade só para conseguir ler artigos científicos na faculdade, porque na faculdade de História na Unesp, quase toda a literatura, quase todos os textos, se não fosse em português, era em alemão ou francês, né? Mas se você for ler uma coisa traduzida do francês ou do italiano, eu imagino que o português é uma boa pedida, né? Este livro é um dos livros da minha coleção permanente, Pages of Pain. É um dos poucos livros que saiu de... Será que tem mais de um? Agora não tenho certeza. Que saiu no universo, no cenário de campanha de Planescape, do Advanced Dungeons and Dragons. E escrito pelo Troy Deening, que é um dos meus autores favoritos de todos os tempos. E eu achei essa cópia aqui num alfarrábio, né, numa seleção de alfarrábios, que nem o Estante Virtual, tem um que chama abebooks.co.uk. Acho que hoje já tem .co.uk e tem .com também, mas é o mesmo site. A diferença é que o preço está em libras no .co.uk e tem dólares no .com, mas tem as mesmas coisas lá. Tipo Estante Virtual, agregador de alfarrábios. E eu achei esse livro aqui muito barato, tá tá muito bem cuidado, né? Tem uma coisa que eu não gosto de dust jackets ou dust covers. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Eu não sou fã disso aqui. Quando eu vou ler um livro, eu tiro isso, porque eu não gosto disso aqui. Só que eu não jogo fora, porque a maior parte dos livros são sem gracinha, sem dust jacket. Eu acho que tem muito poucos que eu tirei, que, tipo assim, que tem a capa do livro é igual a dust jacket ou dust cover. Então eu acabo deixando aqui. Mas quando eu leio, eu tiro, porque eu detesto isso aqui. Fica escorregando, enfim. Não li ainda. Eu não estou numa fase muito de fantasia, mas eu de volta ali. Outras coletâneas aqui, Vintage and Mystery Detective Stories. Esse foi um dos primeiros livros de coletânea que eu comprei. Aqui tem de tudo. Tem Poe, tem, como é que chama o autor de Sherlock Holmes? O Arthur Conan Doyle. E tem um monte de outros autores. Vintage, então é final... Deixa eu dar um pouco de zoom de novo. Vintage final do século XIX, né? Meados e final do século XIX. Apesar que tem coisa do século XVIII aqui também. Eu acabei conhecendo muitos autores de história de detetive nesse livro aqui. Acho que a literatura que eu mais leio, que eu não comento, eu falo muito que eu leio ficção especulativa, né? Fantasia, ficção científica e horror. Mas eu gosto muito de histórias de detetive, histórias de espionagem. Esse livro me proporcionou... São contos, não tem nenhuma história, não tem nenhum livro completo aqui, ou tem? Eu acho que tem, viu? Porque a letrinha é pequenininha. Deixa eu retirar ele daqui para mostrar. Vai dar trabalho. Mas enfim, aproveitar isso e tomar mais um pouco de chá. Minha garganta tá ficando seca. Vou ter que tirar o do Michael Crichton também. Agora eu consigo tirar ele. Muito bem. Até que a letra não é tão pequena assim, não. Mas tem muita coisa aqui. Conheci muitos autores legais de detetive. Da antiguidade clássica. Não. Dos séculos XIX e XVIII. Aqui. Já que eu tô aqui, né? O último livro desta prateleira é esse aqui, que não sei se você notou, mas eu sigo a ordem de sobrenome de autor nos meus livros. Esse aqui então tá no D de Doyle, apesar de... Será que eu consigo tirar isso aqui? Tirei. Apesar de no livro tá escrito Sherlock Holmes. Isso é interessante. São as obras completas... sai zoom, volta zoom. Complete Stories são as obras completas
do Arthur Conan Doyle. Todos os livros, todas as histórias, tudo que o Doyle escreveu de Sherlock Holmes. O que é curioso nesse livro, na capa, na lombada, em nenhum momento no livro tem o nome do autor. Em nenhum momento tem o Wordsworth Edition aqui. Não tem o nome do autor em lugar nenhum, cara. O nome do Doyle aparece aqui, ó. Vai ver? E só. Achei isso muito estranho.